dia. A ideia da aula de hoje é ir apresentando para vocês a resolução dos exercícios. Nós paramos no exercício número 2 da lista 3. Então vamos para o exercício de número 3, que diz o seguinte: um automóvel que vinha a 72 km por hora é freado e para em 20 segundos. Qual o valor absoluto da aceleração média do automóvel durante a freada? Então, quando fala valor absoluto, está interessado no valor da aceleração sem se preocupar com o sinal. Tá? Então, mesmo que dê negativo, a gente vai usar o valor absoluto, o valor positivo. Tá bem? Então, ele começa com uma velocidade inicial 72 km por hora. 72 km por hora. Ele é freado e ele para. Então, a velocidade final dele é 0. Em 20 segundos. Então nós temos um intervalo de tempo de 20 segundos. Hoje a gente poderia simplesmente dizer aqui, se aqui eu computar t igual 0 segundos, aqui eu teria o t igual 20 segundos. Ou uma ou outra, tá? Isso aqui, se for usar a aceleração média, e esses aqui de cima se for usar a equação horária das velocidades. Uma observação é que a velocidade não está no Sistema Internacional de Unidades e o tempo nós estamos em segundo, tá? Então, a melhor forma de resolver o exercício é passar essas velocidades para metros por segundo. Então, vamos passar o V0 para metros por segundo, uma vez que o V é 0 km por hora, vai equivaler a 0 metros por segundo. Já o V0, que é 72 km por hora, dividido por 3,6, vai dar 20. Só vou conferir aqui, vai dar 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Daquelas equações que nós temos para o MR e o V, aquela que envolve as velocidades e o tempo é a equação horária das velocidades. Então nós podemos pegar V igual VO mais A vezes T, substituir os valores e a gente vai achar a aceleração. Então, substituindo os valores, nós temos 0 igual 20 mais o A, que eu não sei quanto vale, vezes 20. Passa o 20 para o outro lado da igualdade, a gente fica com 20A igual menos 20. Ou seja, o A é menos 20 dividido por 20, o que dá menos 1 metros por segundo ao quadrado. E aí nós podemos comparar os resultados que tem aí no enunciado. Aparece na opção D o valor da aceleração. Quando fala aceleração absoluta, é a mesma coisa que tomar o módulo da aceleração. O módulo é representado por duas barrinhas fechando a letra, tá? Então isso aqui é módulo ou valor absoluto. E o módulo de A é o valor da aceleração sem o sinal, é o valor positivo. Metros por segundo ao quadrado. Portanto, letra D. Se quiser resolver usando a aceleração média, também pode. Tá? Então, a aceleração é um movimento com aceleração constante. Então, a aceleração média é igual ao valor do A, é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Nós podemos escrever A igual velocidade final, que é V, menos a velocidade inicial, que é V0, pelo intervalo de tempo. Então, o A vai ser a velocidade final 0 menos 20 metros por segundo
dividido por intervalo de tempo, que é 20 segundos. Então vai ficar menos 20 dividido por 20, dá uma aceleração de menos 1 metros por segundo ao quadrado. Então, conforme a gente já viu, a aceleração negativa é uma frenagem, é um movimento onde a velocidade está diminuindo o seu valor, o seu número, né? Saiu de 20 e foi para 0. Como essas velocidades são positivas e a aceleração é negativa, nós temos um movimento retardado. Tá? Movimento retardado porque a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Tá bem? Pois se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem na aula síncrona. Vamos para o exercício de número 4, que diz o seguinte: uma questão de vestibular. Um carro tem velocidade de 20 metros por segundo, uma velocidade de 20 metros por segundo, a 30 metros de distância, um sinal vermelho é observado. Qual deve ser a desaceleração produzida pelos freios para que o carro pare a 5 metros do sinal? Então o carro vai parar, velocidade final dele vai ser 0 metros por segundo, e para isso ele vai ter que se deslocar um valor que é os 30 metros de distância, e ele quer parar 5 metros antes do sinal. Então 30 metros menos 5. Tá? Ou seja, o deslocamento do veículo vai ser de 25 metros. Tá? Então aqui para 5 metros antes do semáforo. Tá? Bom, não envolve o tempo e ele já está pedindo direto qual é que é a aceleração ou qual a desaceleração, tendo em vista que a velocidade está diminuindo. Então, como ele não mencionou o tempo, a equação que nós podemos usar daquelas 3 lá é a equação de Torricelli, porque ela não envolve o tempo. Então a gente tem que V ao quadrado é VO ao quadrado mais 2A vezes o deslocamento, 2A delta S. Então nós colocamos 0 ao quadrado igual V0, 20 metros ao quadrado, 20 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes os 25 metros. 20 ao quadrado é 400, então fica 0 igual a 400, mais, aqui a gente faz a multiplicação do número, 2 vezes 25, 50 vezes o A. Passa o 400 para o outro lado da igualdade, a gente fica com 50A é igual a menos 400. Ou seja, o A é menos 400 por 50, corta aqui, dá uma aceleração de menos 8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então a resposta correta tem que cuidar ali entre a letra A e a letra D. Na letra A está indicando uma velocidade e na letra D está indicando uma aceleração. Tá? Então a resposta correta é a letra D. Então precisa desacelerar com uma velocidade, com uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado negativa, tá? Então a velocidade era positiva, aceleração negativa, de novo um movimento retrógrado. A questão da escolha de qual é a melhor equação para usar
é uma opção de vocês, tá? Em geral, o exercício vai dizer 4 grandezas, ou 3 grandezas, desculpa, 3 grandezas, e vocês vão procurar uma quarta grandeza. Quando a gente escolhe os dados aqui em cima, a gente já sabe quase que de cara qual é a equação que vai usar. Não tem o tempo. Ele poderia ter pedido quanto tempo leva para ele ficar nesta posição aqui. Então, com a aceleração e as velocidades, dá para achar quanto tempo ele leva para parar. Tá? Lembrando que algumas vezes a resolução do exercício, se caiu no uso daquela equação que eu chamei de sorvetão, pode dar uma equação de segundo grau para resolver. Então a gente pode optar por pegar as outras duas equações para resolver antes, para depois chegar no tempo e não precisar usar uma resolução tipo equação de segundo grau, que é a solução de Bhaskara, conforme quem estava assistindo o projeto da Prof. Daiane lá, de física e matemática, não precisaria usar a equação de Bhaskara para resolver, tá? Achar o delta, achar o quanto que vale as raízes da equação. Tá bem? Aqui nesse caso, se fosse solicitado o tempo, olha só o que ia acontecer. Tá? Se tivesse o deslocamento e pedisse em quanto tempo ele para, e não pedisse a aceleração, tá? Nós íamos ter que usar este resultado que nós encontramos. Se pedisse o tempo, que leva para parar, na equação do sorvetão a gente ficaria com S igual a SO mais VO vezes T mais o AT ao quadrado sobre 2. Passa o SO para o outro lado, vai ficar com S menos SO, ou seja, o deslocamento. Tá? Aqui, S menos SO igual VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui eu poderia colocar os 25 metros. O VO vale 0, 0 vezes T, mais o AT ao quadrado sobre 2. Eu não sei o tempo, mas eu também não sei a aceleração. Percebam que aqui eu não conseguiria resolver de imediato. Tá? Se fosse usar a V igual VO mais o A vezes o T, a gente também vai precisar da aceleração. Eu vou usar 0 igual 20 mais o A vezes o T. Tá? Então aqui eu não tenho como achar o tempo. Tá? Logo, eu necessito do valor da aceleração para resolver. Se eu usar que o A vale menos 8 metros por segundo ao quadrado, nesta equação aqui, isso daqui vai dar 0. Vou ficar com 25 igual, no lugar do A eu ponho menos 8. Menos 8 T ao quadrado sobre 2. E aqui nessa eu ficaria com 0 igual 20 menos 8t. Qual das duas é mais fácil? Uma envolve o tempo ao quadrado e a outra envolve simplesmente o t. Então aqui é mais fácil. Não, aqui não é VO, não é 0, tá, pessoal? Desculpe, VO não é 0, é V que vale t, vale 0. Aqui VO vale 20, então é 20t. Vou ficar aqui com 20t menos 8t ao quadrado sobre 2. Isso aqui dá Bhaskara.
para resolver. E essa aqui não, simplesmente eu passo o 8 para o outro lado. 8t igual 20. T igual 20 dividido por 8, o que dá 0, não, 2,5 segundos. Tá? Aqui da Bhaskara vai ter duas soluções. Vocês vão ver que uma delas vai ser o 2,5 e a outra pode ser, por exemplo, um tempo negativo, tá? Então, se der um tempo negativo, não vale como resposta para o exercício, vai se chegar nesse tempo igual 2,5 segundos. Tá bem? Então, algumas vezes a gente precisa de usar mais de uma equação para resolver o exercício. Tá? Como que a gente faz? A gente pode montar as equações e ver o que está faltando. Tá? Então, aqui a gente chegou na ideia de que para achar o tempo a gente precisa da aceleração. Nenhuma das duas equações me fornece a aceleração. Então eu teria que calcular usando a outra equação que nós temos. Tá? Vamos para o outro exercício. Exercício de número 5 também é uma questão de vestibular. Um móvel efetua um movimento retilíneo uniformemente variado, então aceleração constante, obedecendo a equação horária. X igual 10 mais 10t menos 5t ao quadrado. Então essa equação é uma equação de segundo grau, que a gente já viu, é a equação do sorvetão, só que aqui ao invés do S para a posição está usando x. E ele pede a velocidade no móvel no instante t igual 4. Então nós temos a equação horária da velocidade, mas nós precisamos tirar os dados a partir dessa daqui. Então se eu comparar com S igual SO mais VO vezes T mais o AT ao quadrado sobre 2, de cara dá para saber que o SO vale 10. Vamos ver, ele diz que está no SI, tal. Posição está em metros, o tempo está em segundos. 10 metros. Dá para saber o VO, é só comparar aqui. VO também vale 10. 10 metros por segundo. E a aceleração tem que tomar cuidado. Se eu comparar esta equação com esta aqui de cima, eu sei que o A dividido por 2 vale menos 5. Então, na realidade, passa o 2 multiplicando, eu fico com o A igual 2 vezes menos 5, ou seja, a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então a aceleração vai ser sempre o dobro desse termo que aparece aqui, porque a aceleração dividido por 2 vale 5, então o A tem que ser o dobro do 5. Tá? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. A equação horária das velocidades vai ser VO mais A vezes T, ou seja, o VO vale 10 e a aceleração vale menos 10. Esta é a equação horária das velocidades. Eu só preciso dos valores da velocidade inicial e da aceleração para ter a equação horária das velocidades. Tá?
pede qual a velocidade para t igual 4. Então, para t igual 4 segundos, v é igual a 10 menos 10 vezes 4. 10 menos 10 vezes 4 é 10 menos 40, ou seja, a velocidade é menos 30 metros por segundo. Tá? E a resposta correta, portanto, aí seria a letra E. Tá? E de Equador. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessas resoluções, vocês não me esqueçam de perguntar na próxima aula, tá, pessoal? Porque na próxima, na realidade, não, porque nesse sábado que vem nós temos uma aula que é assíncrona e eu vou continuar resolvendo esses exercícios, tá? Tanto da lista 3 ou da lista 4, se a gente já conseguir terminar a lista 3 hoje. Tá? Então seria na próxima aula assíncrona, tá? Não é na próxima aula, mas sim na próxima aula síncrona. No exercício de número 6, pede para calcular a aceleração escalar média. É a mesma coisa que calcular a aceleração média, que aí a gente vai usar as velocidades que estão indicadas. De um automóvel que aumenta a sua velocidade de 36 km por hora, velocidade inicial, 36 km por hora, para uma velocidade de 54 km por hora, em um intervalo de tempo de 2 segundos. 2 segundos. Então a gente olha aqui as unidades da velocidade e do tempo e na hora a gente já percebe que está misturando as unidades. Aqui em cima a velocidade está em quilômetros por hora, então a unidade de tempo é a hora, enquanto que aqui embaixo a unidade de tempo é o segundo. Conforme eu falei para vocês e mostrei na outra aula, normalmente esses tempos em hora vão ser números muito pequenos, tá? Então, ao invés de usar as velocidades em quilômetros por hora e encontrar uma aceleração em quilômetro por hora ao quadrado, o que a gente faz é converter as velocidades para metros por segundo. Tá? Então, aqui dividindo por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Dividindo por 3,6 vai dar 54 por 3,6, 15 metros por segundo. Então, para achar a aceleração escalar média é a mesma aceleração média. Velocidade final menos velocidade inicial pelo tempo final menos o tempo inicial. Ou se quiserem, ΔV por ΔT. Então a aceleração média vai ser a velocidade final foi 15 metros por segundo. A inicial foi 10 metros por segundo. Dividido pelo intervalo de tempo que é de 2 segundos. Tá? Então aqui vai dar 15 menos 10, 5 metros por segundo por 2 segundos. 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se quiser fazer quilômetro por hora ao quadrado, não dá para multiplicar por 3,6 esse resultado, tá, pessoal?
em quilômetros por hora ao quadrado, a gente tem que passar esse tempo aqui para horas. Como é que a gente faz isso? Em uma hora tem 3.600 segundos. Então o ΔT em horas vai ser 2 segundos dividido por 3.600. Vai dar um número bem pequenininho. 2 dividido por 3.600 dá 0,0000555 e mais aqui outros 5 hora. Tá? Então eu teria uma aceleração média em quilômetros por hora, que seria a velocidade final 54 quilômetros por hora menos velocidade inicial 36 quilômetros por hora dividido por 0,0000555, quantos 5 couber aí na calculadora de vocês. Tá? Isto vai dar 54 menos 36 dividido por 0,000 vai dar 32.400 quilômetros por hora. 32.400 ao quadrado, quilômetro ao quadrado por hora ao quadrado. Tá? Então dá uma aceleração bem grandona. Tá? E as duas são equivalentes, então esta aqui não é 3,6 vezes essa aceleração aqui. Então quando tiver que converter, se converte as velocidades e o tempo antes de usar na equação da aceleração. Tá bem? É usual o exercício já dizer em qual unidade que quer calcular a aceleração. Tá? Então ele poderia ter dito, calcule a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Daí a gente já resolveria da forma até aqui. Tá? No exercício de número 7, deixa eu ver como é que tá a câmera. Tá bem? Tá gravando bem? No exercício de número 7, está dizendo que a aceleração média de um móvel é 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é a variação da velocidade? Então ele quer saber ΔV. Tá? ΔV em 9 segundos. Quando o intervalo de tempo for de 9 segundos. Então, vai usar a definição de aceleração média. Vamos botar média aqui. Aceleração média, que é ΔV por ΔT. Tá? Variação da velocidade pela variação do tempo. Então a gente tem que 4 metros por segundo ao quadrado é igual à variação da velocidade dividido por 9 segundos. Então a variação da velocidade é igual a 4 metros por segundo ao quadrado vezes 9 segundos. Esse segundo corta com 1 segundo ao quadrado que tinha embaixo e vai dar uma variação de velocidade. 4 vezes 9, 36. 36 metros por segundo.
Durante qual intervalo de tempo a variação da velocidade chega a 24 segundos? Tá? Então agora, para a letra, para continuação, aqui é como se aqui fosse uma letra A, aí aqui uma letra B. Para qual intervalo de tempo a variação da velocidade vai ser de 24 metros por segundo. Lembrem que a aceleração ainda é a mesma, 4 metros por segundo ao quadrado, e quer saber o tempo, tá? O tempo, a gente não sabe quanto tempo demorou para fazer essa variação de velocidade. Então agora usa a mesma expressão, aceleração média ΔV por ΔT. Então vou ficar com 4 metros por segundo ao quadrado igual ΔV, que vale 24, a variação de velocidade, dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo passa multiplicando e o 4 vai tomar o lugar do ΔT. Então aqui o ΔT é 24 metros por segundo por 4 metros por segundo ao quadrado. 24 por 4 dá 6 segundos. Então sofre uma variação de velocidade de 24 metros por segundo quando o intervalo de tempo for igual a 6 segundos. 6 segundos. Sofre uma variação de velocidade de 36 metros por segundo quando o intervalo de tempo for de 9 segundos. Uma observação importante aqui que está se considerando que o movimento é um movimento com aceleração constante, tá, pessoal? Então essa aceleração permaneceu a mesma ao longo dessas mudanças de velocidade que estão acontecendo. Por isso que dá para usar a definição de aceleração média. Tá? No exercício de número 8, partindo do repouso, então a velocidade inicial igual a 0. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora. Em 25 segundos. Então, de 0 a 25 segundos. Tá? Então, aqui, esse velocidade inicial, a gente associou um tempo igual a 0 segundos. Tá? E aí chegou lá num tempo de 25 com uma velocidade de 360 km por hora. Ah, por que você não usou km por hora ali? Poderia ter colocado também 0 km por hora até 360 km por hora. Eu não coloquei o km por hora lá porque o tempo está em segundos. Então necessariamente a gente vai ter que converter essa velocidade para metros por segundo. 360 dividido por 3,6 dá 100 metros por segundo. Tá? O que pede? Qual o valor da aceleração do avião em metros por segundo ao quadrado? Então a primeira coisa pede a aceleração. Então a gente vai usar qual equação? A mais fácil é a equação horária das velocidades. V igual VO mais A vezes T,
A velocidade chega a 100, velocidade inicial é 0, a aceleração é o que nós queremos e o tempo é um tempo de 25 segundos. Tá? Então a gente está com a seguinte equação: 25A é igual a 100. Então a aceleração é 100 dividido por 25, o que dá 4 metros por segundo ao quadrado, porque eu estou trabalhando tudo no sistema internacional. A velocidade já está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Tá? Então achamos a aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. O exercício continua dizendo assim: se a aceleração do avião fosse constante e igual ao valor encontrado, qual o tamanho da pista? Então é como se tivesse aí uma letra B perguntando qual o deslocamento do avião. Quanto que o avião andou? O delta S. Tá? Se quiser usar a primeira equação, aquela sorvetão que eu apresentei nas outras aulas, pode, tá, pessoal? Lembrem que daí vai ter que usar o tempo elevado ao quadrado. O mais fácil para fazer aqui nesta situação é usar Torricelli. V ao quadrado é VO ao quadrado mais 2A delta S. O que que nós temos? Velocidade final é 100, então vai ficar com 100 ao quadrado igual a velocidade inicial 0, mais 2 vezes vai ter que usar a aceleração que foi encontrado antes, tá? 2 vezes 4 vezes o delta S. Não tem mais espaço para resolver aqui embaixo, então eu vou passar a resolução aqui para cima. Então a última equação que nós temos é 100 ao quadrado igual 0 ao quadrado mais 2 vezes 4 delta S. E aí nós vamos achar o tamanho da pista. Tamanho da pista. 100 ao quadrado. Então vai dar 10 ao quadrado elevado ao quadrado. Vai dar 10 na 4. Tá? Ou ainda, tem 2 zeros. Põe 2 zeros. Vezes mais 100, então vezes 2 zeros. Um 10 aqui. Tá? 10 na 4. 10 mil. Igual, esse zero some da conta. 2 vezes 4, 8 delta S. Ou seja, delta S é igual a 10.000 dividido por 8. 10.000 dividido por 8, o que dá 1.250 metros. Então, aproximadamente 1,25 km, tá? 1,25 quilômetros é o tamanho da pista. Tá certo, pessoal? Eu espero que aqui agora vocês já estejam engrenando aí com o movimento retilíneo uniformemente variado, sem muitos problemas, uma vez que nós temos aí as 3 equações de movimento: a equação da posição, a equação horária da posição, a equação horária da velocidade. Nós temos a equação de Torricelli, que não envolve o tempo, e temos a equação que define a aceleração média. Tá? São só 4 equações. O problema é saber qual equação que vai usar. Tá? Então, tira os dados, procura a equação que melhor se adequa à resolução e resolve da melhor forma, tá? Ou pelo menos da forma mais fácil. Tá bem? No exercício de número 9, um automóvel está parado diante de um semáforo
Imediatamente após o sinal abrir, o caminhão ultrapassa esse automóvel com velocidade constante. Então, o caminhão tem velocidade constante. Velocidade constante, qual é o movimento que está associado? Falou velocidade constante, então ele está no MRU. Velocidade constante, tá bem, pessoal? Qual o valor da velocidade dele? Velocidade constante de... Vou botar um C aqui para dizer que é do caminhão, tá? Velocidade do caminhão é de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Ah, não é uma divisão aqui, tá, pessoal? É só para frisar que é uma velocidade constante. Assim. Tá? Velocidade constante. Nesse exato instante, então no momento que o caminhão começou a cruzar o carro começa a acelerar. Parte com aceleração constante. O carro, eu vou chamar de automóvel, só para mudar ali. Automóvel. Parte com aceleração. Então, a aceleração do automóvel, eu vou botar um Azinho. Não, vou tirar esse A para não misturar tudo. Tá? Parte com aceleração constante, portanto, se tem aceleração constante, nós estamos no MRUV. A aceleração dele, que ele parte, é de 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado em direção ao caminhão. Após quanto tempo o automóvel alcançará ao caminhão e qual a distância percorrida pelo automóvel até alcançar o caminhão. Bom, então nós temos que montar as equações horárias, né, pessoal? Porque quando fala em alcançar o caminhão, a gente está procurando qual é o tempo de encontro, ou ainda qual a posição do encontro dos dois. Conforme a gente já viu lá no movimento retilíneo uniforme, para achar a posição de encontro, eu tinha que ter uma equação horária para um, a equação horária do outro, e depois igualar as duas posições das equações horárias para achar o tempo de encontro. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então vamos supor que o carro e o caminhão, na hora de passar, estavam em cima do mesmo referencial. Tá? Então eu vou botar o referencial aqui, inicial. O carro está aqui, parado. Então a velocidade inicial dele é 0. Tá? O caminhão vem passando com velocidade constante. Já vem com uma velocidade do caminhão de 20 metros por segundo. Então, como a gente pode escolher o referencial, a gente vai escolher que aqui no referencial o SO vale 0. Posição inicial vale 0. Tá? E depois o caminhão vai andar e nesse mesmo instante o carro começa a acelerar. Lá adiante, as duas posições vão coincidir novamente, que é a posição do encontro. Então, para o carro, que é o movimento acelerado, nós vamos ter a seguinte equação das posições. Então, S é SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então, S do automóvel é igual. SO vale 0, foi eu que escolhi. Posição inicial igual 0. 0. O carro está em repouso, velocidade inicial igual a 0. Mais 0 vezes T. Mais a aceleração que ele tem, 4 metros por segundo. T ao quadrado sobre 2. Então, esses zeros somem da equação
4 dividido por 2 dá 2. Então isso aqui é 2t ao quadrado. Posição do automóvel. Já pro caminhão, nós temos S é SO mais V vezes T. Por quê? Porque ele está no movimento retilíneo uniforme. Então aqui S é igual à posição inicial dos dois, é a mesma, eu escolhi como sendo 0, tá? Mais a velocidade 20t. Ou seja, S é igual a 20t. S do caminhão. Vou botar um C aqui, tá? Então temos duas equações horárias. A equação horária do caminhão e a equação horária do automóvel, do carro, tá? Então a equação horária do carro é 2t ao quadrado. A equação horária do caminhão é 20t. Este aqui tem o t ao quadrado porque está um movimento com aceleração constante. Esse aqui não tem o t ao quadrado porque está num movimento onde a velocidade é constante. Ou seja, um é mRV e o outro é mRU. No encontro dos dois, nós vamos igualar as posições. Então, no encontro, quando um alcança o outro, o SA do automóvel, o S do automóvel é igual ao S do caminhão. Então, 2t ao quadrado vai ser igual a 20t. Passa o 20 para o outro lado, 2t menos 20t, 2t quadrado, igual a 0. E aqui caiu numa equação de segundo grau, que dá para resolver por Bhaskara, ou vocês vão aprender uma forma mais simples, que é fatorar o tempo. Por exemplo, eu posso colocar o tempo em evidência aqui. Isso fica igual a 2t menos 20 igual a 0. Tá? Então aqui t multiplicando 2t, aqui a multiplicação pode ser feita aqui pelos dois termos e recai na equação ali de cima. Essa igualdade só é válida quando ou o t vale 0, tá? Se eu botar o t igual a 0, vai ser a solução trivial, não serve para mim. Era onde o carro e o caminhão estavam arrancando, o carro estava arrancando, tá? Ou isto aqui vai ser igual a 0. Tá? Ou 2t menos 20 igual a 0. Tá? Então, quando faz o 2t menos 20 igual a 0, a gente acha o tempo. Tá? Passa o 20 para o outro lado, 2t igual a 20, t igual a 20 dividido por 2, que dá 10 segundos. Então, o tempo necessário para o carro alcançar o caminhão é de 10 segundos. Dá para saber qual é a posição do automóvel, dá para saber qual é a posição do caminhão. Então, a posição do automóvel, para t igual a 10, SA vai ser 2 vezes o 10 ao quadrado. Ou seja, a posição do automóvel, 10 ao quadrado é 100, vezes 2, 200. 200 metros. Tá? Percebam que para o caminhão também vai dar 200. Se colocar a posição do caminhão 20 vezes os 10 segundos, também dá 200. Então, tanto o caminhão quanto o automóvel andaram 200 metros. Tá? Então, aqui o exemplo é o exemplo do livro, tá, pessoal? Exemplo do livro de vocês.
Tem aí essa questão do automóvel, tem que montar uma equação horária para o MRU, uma equação horária para o MRUV e depois encontrar o tempo de encontro dos dois. Tá quase chegando aí em 1 hora de aula. Nós estamos no exercício 9, então eu vou resolver até o 10 e fica os exercícios da lista 4 para eu começar a resolver na aula de sábado agora, que é uma aula assíncrona, tá bem? Então vamos fazer exercício de número 10. Para decolar de modo seguro, um avião a jato que transporta passageiros precisa atingir a velocidade de, então a velocidade final, 252 km por hora. Em uma pista plana e reta e percorrer uma distância máxima. Então nós temos o deslocamento, distância máxima da pista, 1960 metros. Qual deve ser a aceleração constante e mínima que os propulsores devem imprimir ao avião? E depois, nessas condições, quanto tempo deve durar a decolagem? Então, primeiro pede a aceleração e depois pede o tempo para acontecer essa decolagem. Então o avião normalmente parte do repouso, então a gente sabe que a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Mas por que o senhor colocou metros por segundo? Porque aqui a gente já viu que o deslocamento está em metros, então é mais fácil resolver encontrando uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então vamos passar essa velocidade para metros por segundo. Divide por 3,6, isso vai dar 252 dividido por 3,6 dá 70 metros por segundo. Para achar o A, sem precisar usar o tempo, a gente usa a Torricelli. Então, Torricelli. Ou seja, V ao quadrado, VO ao quadrado, mais 2A, delta S. Velocidade final é 70 metros por segundo. Velocidade inicial é 0, mais 2 vezes o A, vezes um deslocamento máximo de 1960 metros. Corta esse 0 aqui, porque 0 ao quadrado é 0. 70 ao quadrado dá 4.900. Igual 2 vezes 1960. Dá 3.920. Então a aceleração é 4.900 dividido por 3.920, o que dá 4.900 dividido por 3.920, 1,25 metros por segundo ao quadrado. Então isso responde à primeira pergunta, qual é a aceleração? E a segunda pergunta é em quanto tempo? Então agora, com a aceleração em mãos, fica mais fácil achar usando a equação horária das velocidades. Então usa V igual VO mais A vezes T. Velocidade vai ser 70 metros por segundo.
Velocidade inicial é 0, a aceleração é 1,25. Então aqui é só passar 1,25 dividindo. E a gente vai ter o t. Vamos ver se dá para enxergar aqui bem no finalzinho. Tá? T igual 70 dividido por 1,25. Dá para enxergar? Dá para enxergar. 70 dividido por 1,25. Isso dá 56 segundos. Tá? 56 segundos. Tá bem, pessoal? Então, como um treino inicial, vocês têm aí essas resoluções. As dúvidas vocês guardem para a aula síncrona, que acontece na próxima quarta. Mas não esqueçam de olhar que neste sábado vai ter uma aula gravada com a continuação dos exercícios, onde eu começo a resolver a lista de número 4, onde tem algumas questões ali de vestibular, umas questões um pouquinho mais complicadas do que essas que eu apresentei hoje. Tá bem? Tenham um bom dia e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.